Aleluia. Graça e paz, meus queridos. Eu vou perguntar se os irmãos estão bem, eu acredito que estejam. Amém? Coisa gostosa, esse momento que nós tiramos aqui de louvor e adoração ao nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus que nos oportuniza um momento gostoso e prazeroso como este, de como igreja, louvar o nome dEle, exaltar Ele de uma forma que a gente até esquece as coisas. Louvado seja Deus, que assim Ele possa continuar fazendo sobre as nossas vidas, não só nos encontros aqui, mas na nossa vida como um todo. Amém, meus queridos? Amados, nós como Igreja Batista, nós temos um propósito desse mês, estar falando sobre famílias. Diante dos ataques que a família tem sofrido nos últimos tempos, este mês está sendo falado sobre família. E eu recebi a missão, o compromisso de falar acerca de um tema: os desafios, os novos desafios da família contemporânea. Que Deus possa ministrar os nossos corações esta noite e entender o momento que nós estamos vivendo, as mudanças que têm acontecido neste tempo presente, para que assim a gente não venha se perder e venha estar dentro do propósito do Senhor, saber se posicionar em meio às situações. Amém, amados? Então, os novos desafios da família contemporânea. O que é a família contemporânea? A família contemporânea é a família da atualidade, família desta mesma época, o qual tem mudado. É uma família de uma nova forma de convivência, onde mudanças têm ocorrido. Talvez irmãos mais novos não consigam perceber as mudanças que estão acontecendo na estrutura família, neste projeto de Deus. Mas quem sabe os irmãos mais antigos começam a perceber que muita coisa tem mudado. Então a gente vê uma nova forma de convivência dentro das famílias. Hoje a gente é comum ver pai do lar, mas também mãe do lar. Não é verdade, irmãos? É comum a gente ver as famílias monoparental, o qual tem a figura só de um, já não é o homem e a mulher, ou é só a mulher que é a mãe do lar, ou só o pai, que é o pai do lar, sozinho. Hoje nós percebemos relacionamentos e casamentos homoafetivos, pessoas do mesmo sexo. Percebemos também relacionamentos, casamentos sem solidez, ou aberto, podemos assim dizer, onde você olha para um relacionamento, para um casal, e eles não têm um comprometimento tão intenso. Inclusive, um ou outro tem o direito de ter relacionamentos extraconjugais, concedido até mesmo pelo cônjuge. E essas coisas estão acontecendo e aos poucos está se normalizando. Também nós vemos problemas desta família contemporânea, onde os filhos já não se sujeitam mais aos pais. A autoridade, aquele o qual tem a responsabilidade de dirigir e o orientar, já não é mais os pais, mas é a sociedade. Hoje nós vemos casamentos e homem e mulher, quando se juntam para construir algo, eles já não têm mais o desejo de ter filhos, porque a família contemporânea não quer mais o compromisso de um filho. Talvez você já se deparou com a situação de perguntar para um casal, talvez novo ou velho, se quer ter filho. E talvez você já ouviu a resposta: eu não quero ter filho, ou por enquanto não quero ter filho.
E segundo uma pesquisa, um dos maiores motivos da família contemporânea hoje não querer ter filhos, existem vários, mas um dos maiores motivos, sabe qual é, meus irmãos? Financeiro. Eu não quero ter filho por causa da questão financeira. E a gente percebe que essa família tem mudado, irmãos. E eu, meditando na palavra do Senhor, uma coisa me chamou a atenção, que eu estava vendo um filme, né, do povo hebreu no Egito, e eu já estava no coração esse tema de família, mas algo me chamou a atenção. O povo hebreu estava escravo no Egito, passando suas dificuldades, sendo oprimido, e mesmo assim ele se multiplicava, a ponto de o próprio faraó perceber o risco que era isso deste povo crescer e mandar matar as crianças que nasciam, os homens em especial. Então hoje a família contemporânea não quer ter filhos, não quer ter um compromisso. Para quê? Para que os seus projetos profissionais e financeiros não sejam atrapalhados. É um egoísmo. Já o povo hebreu naquela época, mesmo com lutas, com adversidade, mesmo num contexto de escravidão, ter filhos não era um problema. Vocês começam a perceber que as coisas estão mudando? E o pior ainda, meus irmãos, casais que não querem ter filhos e entendem que filho pode ser um obstáculo ou um atrapalho, recorrem ao aborto. Estão lutando hoje para legalizar o aborto. Porque eu quero curtir a minha vida. E se houver um deslize de vier o filho, eu quero ter o meu direito de tirar este atrapalho da minha vida. As coisas estão mudando aos poucos. E nós sabemos a importância da família, queridos. Mês retrasado nós falamos de família também. E eu creio que ficou claro para os irmãos o potencial e o propósito que há nas famílias da parte de Deus. A capacidade, o potencial de propagar uma ideia que a família tem, uma filosofia, uma cultura, uma moral e até mesmo uma religião. Então a família ela tem essa capacidade de propagar, seja uma filosofia, seja um estilo de vida, seja uma cultura, seja uma filosofia e seja uma religião. A família ela tem algo que carrega e transmite por meio de suas gerações. E isso nós vemos no plano de Deus. E você pode acompanhar comigo uma passagem que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 3 ao 9 eu vou estar lendo. E você vai perceber que Deus chama um homem chamado Abraão. E ali chama ele para um compromisso e relata a ele o propósito que ele tem na vida dele. E por meio da vida deste homem nós podemos tirar lições, porque Deus também tem propósito sobre as nossas vidas. Gênesis capítulo 17, versículo 3 ao 9. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, ou seja, compromisso. Contigo e serás o pai de multidão de nações, e não chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti. Nós percebemos uma transmissão de algo aqui. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente, depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo para toda a vida.
para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Amados, nós percebemos Deus chamando um homem para cumprir a sua vontade e o seu propósito. E Deus não chama uma instituição, Deus não chama um governo, Deus não chama um rei, Deus não chama um imperador, mas Deus chama um homem, e por meio dele há uma família que Deus quer cumprir os seus propósitos. A partir disso nós percebemos o plano que Deus tem sobre famílias. Nós sabemos que a instituição qual Deus levantou para cumprir a sua vontade é a instituição chamada igreja. A igreja, ela tem o papel e o compromisso de estabelecer o reino dos céus aqui na terra, por meio da ação do Espírito Santo sobre ela. Porém, esta igreja, ela tem uma base, ela tem uma estrutura, e esta base, esta estrutura se inicia lá na nossa casa, família. Então aqui Deus, sobre a vida deste homem, Ele chama ele e diz: eu tenho um plano grandioso sobre a tua vida. Só que este plano não é só sobre a tua vida, este plano é sobre a sua esposa, este plano é sobre os seus filhos, este plano é sobre os seus netos, sobre seus bisnetos, sobre seus tataranetos e todas as gerações após a ti. E isso nós podemos ver que também cabe a nós. Porque a palavra do Senhor nos ensina e nos diz que lá no ventre, na barriga da nossa mãe, Deus já tinha um propósito sobre as nossas vidas. Então Deus já usou a nossa mãe e já olhou para nós antes que viéssemos a nascer, já com um propósito sobre as nossas vidas. Então nós vemos o plano de Deus sobre famílias. Então a família, ela tem um potencial poderoso para estabelecer algo aqui na terra e também transmitir algo aqui na terra. Porém, amados, nos últimos tempos nós temos percebido mudanças. Vivemos um tempo no qual existe um sistema organizado, uma estrutura que tem trabalhado arduamente noite e dia para quebrar padrões e mudar a sociedade. Esses antigos hábitos, essa cultura, essa tradição, existe um sistema, uma filosofia, uma ideologia que tem trabalhado para quebrar isso e mudar a estrutura família. Porque eles têm um plano diabólico, um projeto. E este plano de mudar a sociedade só vão conseguir ter sucesso e implementar este plano se desestruturar, desestabilizar a família. E essa organização, essa estrutura, ela tem algo espiritual por detrás, queridos. E isso nós temos que ter uma consciência neste momento, você que está sentado neste lugar aqui me ouvindo. Não é só uma estrutura organizada por pessoas que têm poderes, que têm influências, que estão em todas as camadas da sociedade, mas também é algo que é arquitetado e trabalhado e desenvolvido pelo inimigo das nossas almas, o diabo, que usa esse sistema, que usa essas pessoas, e muitos estão nesse meio de boa consciência até mesmo, sem entender a proporção dessas coisas, a gravidade de tudo isso, de querer trabalhar contra a instituição família. Então o diabo trabalha para destruir as famílias.
de todas as formas. Nós estamos numa guerra, queridos. Uma guerra social, ideológica, cultural e principalmente espiritual. Aliás, você tem orado pela sua família? Amém. Você tem intercedido pela sua família para não sofrer as influências do tempo presente em que nós vivemos? Você tem entendido a gravidade destas coisas? Então, neste conflito, a família está em jogo, queridos. A família está no centro deste conflito. Um conflito espiritual, onde Deus tem um propósito, quer manifestar a sua vontade, quer estabelecer o seu reino, e tem levantado os seus. Mas Satanás também tem os seus propósitos, quer estabelecer também o seu reino, e tem trabalhado, e a família está no meio desse conflito, conjuntamente com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mudança aos poucos tem acontecido. Como eu disse no início, quem é mais antigo pode perceber que as coisas estão mudando aos poucos. Tem coisas que no primeiro momento assustava, hoje já não assusta mais. E isso é a estratégia, meus irmãos. De boa mente a gente começar a aceitar todas as coisas. Entender que a gente tem que se atualizar. As coisas mudam, a gente tem que se modernizar. A gente tem que aceitar as mudanças. Só que se a gente não tem um discernimento espiritual, a gente começa a perceber que isso é arriscado. Então essas mudanças têm acontecido aos poucos. E por isso a importância de estarmos atentos e principalmente, escute bem, meus irmãos, principalmente nos posicionarmos adequadamente. E por isso, queridos, diante desse tema eu vou estar elencando um dos maiores desafios que nós, como família conservadora cristã, temos enfrentado. Amém. O primeiro desafio é de manter a estrutura na família. O nosso Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 12, versículo 25, que uma casa dividida não subsiste. O maior desafio que nós, como família contemporânea, família deste tempo presente, família da atualidade que está sendo atacada em todas as áreas, é nós mantermos uma estrutura para que esta família não venha deixar de existir. E esta estrutura, ela é desenvolvida pela cumplicidade do casal. E o que nós percebemos é uma ideologia, é um sistema trabalhando no intuito de tornar o divórcio, o adultério, algo comum e natural. O qual, se você descobriu que você tem uma incompatibilidade de gênio com o seu cônjuge, você pode se sentir à vontade de romper este relacionamento e tentar viver uma outra história. Já não se tem mais esse entendimento que o casamento ele é um. Qualquer coisa que não dá certo, a pessoa já pensa em se separar. Aliás, hoje tem alguns casamentos que existe até uma espécie de contrato, né? Então as pessoas já entram no casamento, num relacionamento, já pensando numa possibilidade de se separar. Queridos, nós, como uma família tradicional, uma família cristã, a ideia de separação jamais pode passar na nossa mente. Eu me lembro no início do relacionamento com a Adriana. E início, todo mundo que é casado aqui sabe que tem suas dificuldades. Até encaixar as coisas, até entender um ao outro, se ajustar. Acontecem muitas discussões, muitas brigas. E era comum, às vezes, um dizer para o outro: vamos nos separar. Só que chegou um momento que Deus ministrou aos nossos corações. E eu não me lembro se foi eu ou a Adriana que disse isso.
acho que foi eu, né, que disse algo assim, ó: nós nos casamos sob a direção e a bênção do Senhor. Amém. Separação não pode mais ser uma opção nas nossas vidas. Nunca mais nós vamos levantar essa ideia, ou pensar essa ideia de separar. Talvez outras brigas, discussões vão vir, mas este não é um caminho. Este deve ser um caminho inexistente para nós. E amados, eu posso assegurar para os meus irmãos que a partir deste entendimento que nós tivemos, porque a Adriana concordou comigo e realmente nunca mais saiu da nossa boca esta ideia ou este pensamento, nós rompemos algo, irmãos. Deu uma diferenciada no nosso relacionamento. Nós aprendemos a lidar, porque eu creio que esta decisão gerou algo no mundo espiritual. Quebrou algo no mundo espiritual. E o problema que nós vemos hoje da família atual, queridos, que qualquer probleminha, qualquer dificuldade, já se pensa em separar. E acham uma ilusão de que, deixando o esposo ou a esposa, vai achar alguém melhor. Deixando este problema, que talvez seu esposo, sua esposa realmente tem problemas, isso é normal, todo mundo tem problema, mas não nos dá o direito da separação. Uma coisa nós temos que entender, que ainda que tenha esses problemas, as outras pessoas têm problema. Então você se separar do seu cônjuge, na esperança de resolver um problema, talvez você se livre daquele problema, mas vai arrumar outro. E assim sucessivamente, e no decorrer dessas atitudes, você vai acumulando uma carga de traumas, de insucessos, de falta de esperança, de perspectiva na sua vida. Mas hoje, no tempo que nós vivemos, separação não é uma opção. Óbvio que eu não quero aqui também concordar com relacionamentos onde há abusos. Talvez da parte do homem, geralmente é mais da parte do homem. Espancamento, coisa do tipo. É algo bem complexo essa questão. Mas mesmo assim no coração tem que ter uma fé, uma disposição em crer que Deus pode transformar ambientes de maldição em bênção. Que Deus é poderoso para mudar a história. Que Deus é poderoso para mudar a circunstância. Que Deus é poderoso para mudar os maus hábitos, os vícios do seu esposo e da sua esposa. Então o desafio que nós vivemos hoje é de manter a estrutura familiar, queridos. Até porque existem filhos, muitas vezes, que dependem do equilíbrio emocional e psicológico dos pais. Então precisa haver essa cumplicidade. E uma disciplina com as responsabilidades e os papéis de cada um. Hoje o que a gente se percebe é a inversão de papéis dentro dos relacionamentos. A gente sabe, queridos, que o homem tem uma capacidade que a mulher não tem. De ser o provedor. De ser quem dá a segurança, a firmeza no lar. A gente sabe que a mulher, a mãe, tem algo natural que muitas vezes não dá para entender. A sensibilidade para com os filhos é algo incomum. Mas hoje está havendo essa inversão. Hoje, os pais não querem assumir a responsabilidade de ser o provedor, de ser a estrutura do lar, de ser o alicerce do lar. As mães hoje querem ganhar os seus filhos, mas não querem ter a responsabilidade de cuidar, de amamentar, de ensinar. Eu não estou aqui dizendo que o pai também não tem essa responsabilidade. Mas cada um tem o seu papel e uma contribuição. Porque alguém tem que prover. Alguém tem que trazer o sustento para este lar, para esta casa. E para que os filhos não venham estar avulsos, alguém tem que acompanhar esses filhos. E eu sei que falar isso
soa estranho em muitos ouvidos, diante das ideologias que nós temos hoje. Principalmente este versículo que eu vou ler agora, que se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Olha o que diz a palavra para as mulheres. Tito, capítulo 2, versículo 3 ao 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas muito ao vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos e amarem os seus filhos e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. As mulheres mais velhas têm o compromisso de transmitir algo para a sua família. Olha só a família em ação transmitindo algo, de ensinar as mulheres mais novas, de ser boas mulheres, de ser castas, boas donas de casa, sujeita ao marido. E essa questão de sujeição, em outro momento eu já falei aqui, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, quando há esta inversão de papéis, de responsabilidades, a palavra de Deus, ela é blasfemada. Desestabiliza o lar, queridos. Desestrutura o lar. A gente sabe que tem homens que fazem o papel da mãe, e com muita disposição, mas não é a mesma coisa que a mãe. Ela não é verdade. Tem jeitinho que é só a mulher. Tem um chorinho do bebê que só a mãe sabe o que é. E assim é prover, é enfrentar as lutas, assumir os compromissos da casa. Tem muitas mães que são mãe do lar e com muita coragem fazem isso e sustentam a sua casa, porque homens incompetentes, egoístas abandonaram o lar e essa mulher tem que assumir as responsabilidades sozinha. E fazem isso com muita fibra, mas a gente sabe que isso gera traumas para essa mulher. Ela não tem uma estrutura de sustentar uma casa e um lar. E talvez aos nossos olhos, num olhar superficial, a gente até veja, olha, ela conseguiu mesmo, trouxe o leite para os seus filhos, sustentou eles, ensinou eles, mas quem sabe muitos traumas ficaram no seu leite. Então há essa inversão de papéis. Os filhos já não se sujeitam mais e sofrem influências diversas. Queridos, há um tempo atrás, eu me lembro que às vezes eu queria levar amigos lá em casa e eu morava com a minha avó e ela fazia a pergunta para mim: quem é que tu vai trazer aqui? Ah, é o fulano. Esse não. Tá, e o ciclano pode? Esse pode. Havia uma seleção de quem eu poderia levar para casa andar. A gente vinha do colégio, queria continuar a brincadeira, queria continuar em casa. Então havia um cuidado dos pais, daquele que era responsável, em quem a gente ia se relacionar, ia brincar, sofrer essa influência. Hoje, nos tempos modernos que a gente vive, os nossos filhos muitas vezes tem um computador no quarto, tem na verdade um celular que fica muito mais fácil, está se relacionando com pessoas e a gente não faz ideia com quem ele está se relacionando. Ele está tendo a mente formada, está sendo formado um senso crítico dos nossos filhos, e quando vem os problemas a gente se pergunta o porquê disso, e não percebe que isso é algo que veio de tempo gradativo, algo foi acontecendo na mente e no coração dos nossos filhos, e aquele problema que está acontecendo só foi aquela gota d'água que faltava para transbordar algo que já vinha acontecendo. Então precisa haver um cuidado, queridos, para manter essa estrutura na família. E domingo passado o pastor falou sobre a educação dos pais, a responsabilidade da educação dos filhos, e isso a gente tem que atentar, tem que estar presente. Então o segundo desafio também
para a família deste tempo é lutar para não se amoldar ao padrão do mundo. Queridos, quando a gente lê a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra nos orienta e nos chama a atenção de algo, para não nos conformarmos com este mundo. Olha só o que a palavra diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Queridos, existe uma vontade de Deus para as nossas vidas. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas para essa vontade de Deus se cumprir nas nossas vidas, nós não podemos nos amoldar a este mundo, nos amoldar às influências deste mundo presente, mas devemos transformar. E hoje nós percebemos famílias, casais assumindo uma carga, o qual a sociedade nos impõe, que nós temos que estar padronizado, que nós temos que estar alinhado conforme esse padrão. E o pior é que é uma exigência inalcançável. E muitos casais estão padecendo, estão em conflito em casa, porque vivem enlouquecidamente querendo se amoldar aos padrões deste mundo, o qual o padrão deste mundo diz que uma família abençoada, estruturada, é o ter, é o conquistar. E aí o casal começa uma vida enlouquecida, atrás do sucesso profissional, atrás de conseguir dinheiro, de conquistar, de ter uma boa casa, de ter um bom carro, de ter bons móveis, de fazer viagens e demais outras coisas. Por isso que o filho não encontra lugar nesses casais da família moderna, porque a sociedade impõe um estilo de vida, uma vida de destaque, uma vida de aparência. E nós, muitas vezes, escute bem, queridos, nós como crentes, muitas vezes acabamos assumindo essa carga. Dentro da igreja a gente percebe pessoas pagando um alto preço para se amoldar à sociedade, o que a sociedade impõe e exige, para estar equiparado aos outros. E esquecendo que nós não devemos nos amoldar ao que o mundo acha que é melhor, mas nos amoldar ao que Deus acha que é melhor para as nossas vidas. Aliás, eu quero fazer uma pergunta para os meus irmãos. Você já parou para pensar e chegou à conclusão, no sentido de que parece que tem algo errado com você? De que você busca coisas que a maioria não busca, para a sua casa, para a sua família? Que você busca certos hábitos que parece que é só você que está errado. Se você já parou e teve esse tipo de pergunta para você mesmo, talvez é um indicativo que você está no caminho. Porque existem dois caminhos, o largo e o estreito. O largo é uma multidão que anda por aí. E se você sente que você com a sua família está andando num caminho contrário a uma multidão, é porque você está no caminho certo. Não está aceitando isso que o mundo tem procurado impor sobre as nossas vidas, essas influências, essas ideologias. E queridos, a igreja, a gente percebe que acaba absorvendo isso, acaba aceitando isso. Como você sabe, irmão? Olhamos para as nossas redes sociais, irmãos, o nível de exposição da nossa família, o qual tudo que eu conquisto, tudo que eu faço, eu tenho que mostrar para os outros, como se eu tivesse que prestar conta. E por que eu tenho que mostrar para os outros? Porque eu não quero ficar por debaixo. Os meus amigos viajam, eu também tenho que mostrar que eu viajo. Os meus amigos conquistam, eu também tenho que mostrar que eu conquisto. As pessoas do mundo vão em lugares legais, comem coisas legais, eu também preciso mostrar que eu também sou feliz. E aí você começa a viver uma vida no sentido de que tem que prestar conta para os outros,
consegue aproveitar aquele momento com a família. No sentido que precisa toda hora ter que estar arquivando aquilo para botar nas redes sociais. Várias outras vezes que eu fui para a praia com a minha família, lugares lindos nós vimos. Eu cheguei a deixar o celular na pousada, desligado, porque aquele momento eu queria esquecer. Eu até me perdia nos dias. Aliás, eu me perdia tanto nos dias, que uma vez nós estávamos na praia e eu acabei esquecendo o aniversário da minha esposa. Foi tão marcante aquilo. Não, eu me esqueci o dia. Mas também nunca mais esqueci. Olha, esqueceu o aniversário da esposa. Porque também não adianta a gente não sofrer as influências do mundo, mas também certas coisinhas assim a gente deixar passar, né? Mas amados, é tão gostoso estar com a família ou não é, meus irmãos? Então a gente não pode absorver essa carga. Óbvio que não é errado a gente colocar fotos. O que eu estou dizendo é num nível excessivo, meus irmãos, que você percebe que a pessoa não consegue curtir e aproveitar. Então as suas redes sociais mostram se você está sofrendo a influência deste mundo. Indecência a gente vê. A igreja compactuando com coisas, com relacionamentos estranhos. E a igreja vai lá e concorda, dá um ok, dá um certinho. Está montando muito. Eu não vou falar algo. Beleza, você não quer falar nada, mas também não concorda. Porque você está fomentando algo errado. E isso você pode fomentar aquela pessoa a continuar no caminho de morte. E ainda transparecer que é algo natural isso. Então, amados, nós não podemos nos amoldar ao padrão deste mundo. O mundo impõe para nós que a saúde da nossa família, que família feliz, é uma família com sucesso profissional, com sucesso financeiro. E rola muita disputa, não é verdade, meu irmão? Disputa em todas as áreas, em todos os sentidos. Terceiro desafio que nós temos neste tempo presente: ter o Senhor como edificador e alicerce da nossa casa. Em Salmo capítulo 127, versículo 1, olha o que a palavra diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão. Os irmãos conhecem esse versículo? Em vão edifica os que edificam, ou o construtor, algumas versões. Se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica o construtor. Queridos, quando nós nos casamos, nós começamos a edificar uma história, correto? Uma família, uma casa. Qual dentro disso tem planos, tem projetos, tem objetivos. Mas se esses planos, esses projetos, esse objetivo não estiver alicerçado na palavra do Senhor e tendo o Senhor como edificador dessa casa, como construtor também desta casa, é em vão. É casa construída na areia, o qual vem a chuva, vem os ventos, vem as tempestades e a derruba. Porém, a casa que é construída e edificada sob a direção do Senhor, também vão vir as chuvas, também vão vir as adversidades, também vão vir os problemas, também vão vir todas as dificuldades que possa haver nesta vida. Mas ela vai permanecer firme na palavra, porque ela está alicerçada na rocha que é Cristo, sobre os princípios de Cristo. E aqui já cabe algo para nós entendermos: por que a família cristã ela precisa ser ao padrão da Bíblia, para que nós venhamos estar preparados para as adversidades, para que nós venhamos aprender a lidar com os diversos desafios e problemas do qual nós somos submetidos nesta
caminhada, irmãos. Quem sabe aqui tem casais novos, 1 ou 2 anos, tem casais com 5, 10, 20, 30, quem sabe até mais, e poderia contar e testemunhar quantas lutas, quantos desafios já enfrentaram. E quem sabe há casais aqui, famílias aqui, que essas lutas enfrentaram na presença do Senhor e poderiam testemunhar, mas o Senhor me sustentou em todas. Amém. O Senhor me deu sabedoria em todas as lutas. Muitos foram os amigos que eu vi se separar. Muitos foram os familiares que se separaram, sofreram a influência desse tempo presente, absorveram uma carga pesada que ninguém consegue suportar e se separaram. Os filhos estão cheios de problemas, de traumas, de conflitos, porque não tinham uma casa alicerçada em Cristo. Mas eu e a minha casa estamos em pé. Amém. Glória a Deus. Aliás, em Atos, capítulo 16, versículo 30 e 31, ali houve um carcereiro que cuidava de uma prisão lá, e ele ia se matar porque os prisioneiros acabaram escapando, porque houve um grande terremoto, e ele ia se matar, porque a responsabilidade ia cair sobre ele. E aí o apóstolo Paulo disse: não faça isso, estamos aqui. E ele não se matou e pregou a palavra para ele. E ele disse: o que eu faço? Agora, crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e toda a casa. Olha que interessante quando a gente está alicerçado na palavra, nos princípios cristãos, na instrução bíblica. Não só eu sou beneficiado, mas aqueles que estão à minha volta. Óbvio que a salvação ela é individual, mas esta passagem nos diz que nós criamos um ambiente propício e favorável para a salvação se estabelecer sobre outras vidas que compõem esta família. Inclusive em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, a palavra diz que o marido descrente é santificado pela mulher, e vice-versa, a mulher descrente é santificada pelo marido crente. Quando há uma família alicerçada na palavra, o outro acaba sendo beneficiado. Então não importa, esposa, esposo que está aqui esta noite, você tem sofrido embates, você tem sofrido lutas, adversidade com o seu cônjuge, talvez vícios, talvez dificuldades, talvez problemas. Não importa se ele crê ou não em Deus, o que importa é que você permaneça firme na fé. Que Deus ao seu tempo vai tocar sobre a vida dele, ao seu tempo vai ministrar sobre o coração dele, ao seu tempo vai tratar no coração dele ou dela, e vai operar um milagre. Temos testemunha aqui esta noite de irmãos que permaneceram firmes, sozinhos, sem um cônjuge, mas hoje estão aqui os dois para honra e glória do Senhor. Aleluia! Permaneça firme. Ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, ame a ele, tira da sua cabeça a possibilidade de separação e deixe os planos do Senhor se cumprir na sua casa. Amém. E esse é o maior problema que nós temos nos dias de hoje, queridos. É o nosso lar, é a nossa casa está estruturada e alicerçada em Cristo. É ter os nossos filhos em sujeição e sob a orientação conforme as Escrituras. Porque, amados, até os nossos filhos Deus nos deu com um propósito. É uma bênção que o Senhor nos deu, mas a palavra diz também que é como flecha na mão de um guerreiro. É um compromisso nosso de preparar os nossos filhos para um propósito, para amanhã ou depois eles formarem uma nova família e assim continuar este plano e este propósito soberano e eterno de Deus sobre as nossas famílias, queridos. Há algo grandioso sobre a minha casa, há algo grandioso sobre a sua casa, sobre a sua família, e o diabo sabe e conhece isso, meus irmãos. E ele vai fazer de todas as maneiras para que você não só não venha entender isso, mas venha estar indiferente a isso. E venha começar a ser iludida pelas coisas deste mundo. Venha começar a esmorecer na fé, deixar os
Porque daí você se torna presa fácil. Aí ele entra com os 2 pés na sua casa. E aí ele desestrutura tudo, toda a família. Então que nós possamos ter esse entendimento. Sem Jesus não dá. Amém. Ele é a pedra fundamental, o qual alguns construtores rejeitaram. Então aqui já cabe uma reflexão. Na minha casa, na minha edificação que eu estou construindo, Jesus ou ele é a pedra fundamental, a pedra angular, ou ele é uma pedra rejeitada. Existem 2 tipos de edificações. Aqui tem Jesus como pedra principal, ou aqui tem Jesus como pedra desprezada. E como é a sua edificação? Como você está construindo a sua casa? Como você está construindo as estruturas, as bases da sua casa? Com Jesus ou sem Jesus? Porque depois vem um problema. Não adianta chorar, a não ser juntar os cacos e crer na graça e na misericórdia de Deus que possa reverter a situação. Mas traumas, problemas às vezes pode ficar, queridos. Porque Deus nos perdoa os nossos erros. Deus nos abençoa. Deus nos ajuda a mudar a circunstância. Mas tem consequências que ficam. Queridos, eu vivi relacionamentos frustrados no passado. A Adriana também. E até hoje a gente batalha contra isso, para vencer isso. Porque traumas ficam, queridos. E a gente tem que buscar no Senhor ter Ele como estrutura da casa. E graças a Deus, Deus tem nos dado sabedoria, irmãos. Amém. Ele precisa ser a pedra angular, a pedra fundamental das nossas casas, queridos. Ele vai te dar sabedoria para lidar com os diversos conflitos que você tem enfrentado, com seus filhos, com problemas emocionais, confusões, com a infidelidade, com as incompreensões, com os traumas, com os vícios, com a miserabilidade familiar. Todos estes problemas e outros, o Senhor dá graça e sabedoria para resolvermos. Então você que está aqui esta noite e viu o anúncio que este mês seria falado sobre família e veio com fé para buscar algo no Senhor, se você sair daqui desta noite certo e convicto que no Senhor você vai vencer, amanhã é você que vai estar dando um testemunho da obra grandiosa que Deus fez na sua vida. Aleluia. Saia deste lugar crendo que Deus é poderoso. Amém. Que Deus ama a família, que Deus zela pela família. E inclusive Deus não só estabeleceu a família, mas também regulamentou a família, porque Ele deu um propósito grandioso sobre a família. E qual que é esse propósito, queridos? Que Deus tem sobre a família? Lá na primeira família, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, o qual Deus cria o homem e ali estabelece um propósito. Ele diz para multiplicar, dominar e sujeitar a terra. Amados, nós somos chamados para isso, para multiplicar aquilo que Deus nos deu, as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, para dominar os vícios, dominar as más influências, dominar essas ideologias que vêm no intuito de nos derrubar e sujeitar os infernos que vêm com o propósito de destruir a família. Foi para isso que a família foi chamada. E assim a igreja ser potencializada. Porque nada adianta, amados, eu querer fazer um ótimo trabalho na igreja, sendo que eu não tenho um respaldo lá em casa. Eu não tenho uma estrutura familiar. Inclusive a Bíblia diz como cuidará da igreja se não consegue cuidar da sua casa. Então a casa da gente, a família da gente é uma preparação para o ministério que Cristo nos confiou, queridos. O Senhor Jesus Cristo nos disse para nós ir por todo mundo e pregar o Evangelho, estabelecer o reino na terra. Mas eu só consigo fazer isso se eu entender que eu fui chamado com um propósito geracional, um propósito que não só implica no tempo presente, mas no futuro e para toda a eternidade. E este propósito, o momento de experiência, de experimento, o momento de trabalhar, o momento de aprendizado é na minha casa. Então quando eu aprendo a lidar com os conflitos da minha casa,
eu recebo uma capacidade de cuidar da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é que muitos só tomam essa palavra como se fosse só para um pastor, só para um líder. Não, todos nós temos o compromisso de estabelecer o reino aqui por meio de Cristo. E para nós fazermos isso com eficiência, só tendo uma estrutura familiar. Então Deus nos chamou para multiplicar, dominar, sujeitar. Tudo isso ligado ao plano geracional. O versículo que nós lemos inicialmente lá de Gênesis capítulo 17, olha o que diz no versículo 6, queridos. E aqui eu quero finalizar. E te farei, aqui é o Senhor falando para Abraão, estabelecendo o propósito dele sobre Abraão. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, reis sairão de ti. Queridos, nós não sabemos em detalhes os planos e os propósitos que Deus tem sobre as nossas vidas, mas quem sabe por meio dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, se Jesus não voltar neste tempo presente, quem sabe reis vão sair, por eu ter permanecido fiel, por eu ter estruturado a minha família na presença do Senhor segundo os princípios bíblicos. E eu indiretamente cumpri o plano de Deus. Aqui Abraão, ele foi um instrumento de Deus para trazer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, meus queridos. Uma família trouxe o nosso Salvador, o Deus de Abraão, o Deus de seu filho Isaque e de seu neto Jacó, o qual, no leito de morte, chamou todos os seus filhos para abençoar. E para o seu filho Judá ele disse: da tua mão não sairá o cetro, que quer dizer poder, que quer dizer domínio, e por meio da geração, da genealogia de Judá, veio o nosso Senhor Jesus.